Olha, o Vasco não costuma me surpreender muito não, mas dessa vez eu fiquei surpreso. Eu achei que depois da demissão rápida do Diniz ali, logo depois da partida contra o Fluminense, a diretoria não demoraria para anunciar um treinador, talvez na segunda, na terça, mas a gente está gravando aqui no início da tarde de sexta-feira e o Vasco continua sem treinador. Vamos falar bastante disso, falar do jogo também, claro. O Vasco fez um primeiro tempo que, na minha opinião, foi melhor do que os jogos anteriores, mas um segundo tempo muito ruim no nível das partidas anteriores. Para falar disso tudo, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo. E aí, Luciano, tudo bem? Boa tarde para o João, boa tarde para todo mundo que está no chat e boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar só depois. Eu acho que esse jogo, essa derrota para o Santos precisa ligar um senso de urgência na diretoria do Vasco, porque assim, tem um papo de busca por Arthur Jorge e realmente existe, a diretoria sonha com o Arthur Jorge, está correndo atrás do Arthur Jorge. Mas, assim, é um sonho muito distante para a realidade que o clube vive. Sim. O Vasco é lanterna do campeonato, o Vasco tem 1 ponto depois de 4 rodadas, e se você somar todo o desempenho do Vasco no Brasileirão, dá para ter aí, sei lá, 60 minutos bons no Brasileiro, que são 45 minutos contra a Chapecoense, vou botar aí 70 minutos bons, 45 minutos contra a Chapecoense, ali um primeiro tempo dominante, e alguns minutos ontem contra o Santos. Ah, pode Então, ser. uns 70 minutos bons no Brasileiro. Sendo generoso. Sendo generoso. E eles estão sonhando com um treinador que tem a multa de 30 milhões no Catar. Então, esse jogo de ontem, o Bruno Lazzaroni falou em virada de chave. Então, eu acho que essa virada de chave tem que ser para a diretoria. E eles terem a virada de chave de entrar na realidade. O Vasco é um nome gigantesco, assim, é um clube histórico, gigantesco. Só que nem sempre o peso histórico, o peso de camisa, enfim, que é um dos argumentos usados para tentar convencer um nome como Arthur Jorge, nem sempre isso vai servir para convencer um treinador desse tamanho, que esses caras querem projeto, esses caras querem projeção de título. E o Vasco tem 1 ponto depois de 4 rodadas no Campeonato Brasileiro. E, enfim, eu acho que essa virada de chave tem que ser um recado para a diretoria depois de mais uma derrota no Brasileiro. Tô de acordo, cara. E é muito previsível o que tá acontecendo. Pra quem conhece um pouquinho de Vasco, não tô dizendo que a gente aqui entende pra caramba, não. Pra quem conhece um pouquinho, tava muito desenhado. Não tô dizendo que 1 ponto em 4 jogos, achei que o Vasco ia fazer mais. Até porque, e a gente falou isso aqui, o início de tabela do Vasco era fácil. Agora vem a parte difícil. Vem Palmeiras e Cruzeiro em sequência, por exemplo, nos 2 próximos jogos do Vasco no Brasileirão. A tendência é perder pra Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras em casa, Cruzeiro fora. E se afundar ainda mais, tem uma parada de brasileiro agora, né? São 2 semanas sem jogar. Daqui a 2 quintas-feiras o Vasco recebe o Palmeiras. E a diretoria essa semana eu não consegui entender, cara. Se era pra ir pro domingo com o Bruno Lazzaroni, por que não manteve o Diniz? Né? Não tô defendendo, não. Acho que a demissão do Diniz foi correta e falei isso aqui na segunda-feira. Não tô defendendo a permanência do Diniz. Não defendo. Mas pra ir com o Bruno Lazzaroni, lembrando, essa diretoria fala muito em taças, e eu acho que fala corretamente, né? O Vasco, pela grandeza que tem, mesmo com a dificuldade que vive há 26 anos, deve lutar por taças, e ainda mais as taças acessíveis. Não acho, por exemplo, que o Brasileirão há muitos anos seja uma taça acessível para o Vasco em pontos corridos, com a situação financeira e com o elenco que o Vasco tem. O Campeonato Carioca, especialmente esse ano, é uma taça acessível. O Flamengo está no pior momento dele nos últimos anos, e é uma final só, que vale, né, equilibra muito os times. O único time de Série A que foi dominado pelo Flamengo esse ano foi o Vasco. No primeiro jogo do elenco principal do Flamengo esse ano, o Flamengo não dominou mais ninguém, mesmo que quando ganhou ali jogando aos trancos e barrancos, não jogando bem, só dominou o Vasco. Então hoje o Vasco tá a uma virada contra o Fluminense e a um jogo contra o Flamengo de ser campeão carioca. E essa possível virada contra o Fluminense, essa virada vai ser tentada com o Bruno Lazzaroni no comando, o que me parece uma estratégia bem equivocada por parte da diretoria. Aquela coisa, né? Aquela ressalva que deve ser feita. Nada contra a pessoa do Bruno Lazzaroni. É um cara que tá no futebol há muito tempo, mas é um cara que não tem a experiência de comandar um time. Ontem não fez tantas mudanças. A única mudança foi o Piton de volta na lateral esquerda. E o time fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo voltou àquele nível pavoroso que vinha apresentando. Diante disso tudo, nosso representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, dos canais Expresso 1923 e Portão 9 no YouTube. Por que o Vasco ainda não tem um técnico, João Almirante? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Luciano. Fala, Sérgio. Cara, eu compartilho aí do que vocês já trouxeram. Acho que está faltando uma urgência, um senso de realidade ali para o Vasco.
ficar nessa expectativa de Arthur Jorge, que para além dos valores, né, tá lá empregado, e aí ficar nessa de não, vai perder um jogo ali no campeonato Qatar e pode cair, então vamos ficar esperando. Não sei se o Vasco ainda prossegue nesse objetivo, mas o fato é que agora a gente está à deriva, né? É um time ontem contra o Santos que, concordo com você, fez ali um primeiro tempo razoável, né? Uma peladaça, bom que se diga também, Sim. os times sem bola, cara, uma coisa pavorosa, a marcação tanto de Vasco quanto de Santos. Acho que a gente teve até mais volume que o Santos, podia ter feito ali mais gols do que o Santos, teve mais oportunidades, mas é mais uma vez um time que também não consegue capitalizar isso e que é muito frágil defensivamente, né? Toma um gol em transição, que é o tipo de gol, que é uma das falhas mais graves do dinizismo aí, essa transição defensiva, e toma um segundo gol depois ali no segundo tempo. O segundo tempo já tinha piorado, né? Tanto acho que a chuva também dá uma atrapalhada no jogo, piora ali para o Vasco. O Santos fica um pouquinho mais organizado defensivamente, me parece, mas também não estava fazendo grandes coisas, né? E aí vem a falha do PH ali, acho que era uma bola que era total do Saldívia, ele se mete ali e acaba cortando muito mal, e o Neymar faz o gol, né? O Neymar que, cara, também é um capítulo à parte do jogo, né? Fez os 2 gols ali no espaço que ele podia fazer a diferença, e a gente permitiu isso a ele, mas é um grande artista também, né? Ali em campo, aquela simulação ali, é uma coisa ridícula, né? Na discussão dele com o Thiago Mendes e tudo mais, cheio de palhaçada, mas aí o segundo tempo é bem fraco. E as substituições também, né? A partir dali, ninguém entra bem, né? Uma coisa assim, realmente desgraçada. O Marino ainda não me parece fora da órbita mesmo aqui, do Eu que está recebi rolando, né? a seguinte mensagem ontem ali na reta final, o jogo rolando ainda, sei lá, pelos 40 do segundo tempo. Inevitável o que você vai falar agora, Tá eu até difícil. imagino. Não, tá difícil manter a boa vontade com o Marino, foi a mensagem que eu recebi. Eu sei o que o João Almirante ia falar. Ele tá meio Lloyd Augusto da cabeça ali, né? Que tenta dar uns comezinhos ali, fica sempre dando a saracuteada, mas até agora não aconteceu nada. O Brenner mal tocou na bola também, o Spinelli fez uma partida também que mal apareceu, inclusive a origem do primeiro gol, ele perdendo uma bola ali na área, pedindo Spinelli, um pênalti, né? Ali, o time fica meio parado e a gente toma contra-ataque, né? Enfim, o Gomes, cara, que é ainda o cara que deu assistência e que consegue se destacar, mas também não fez um bom jogo, apesar de ter... O time tá tão sem ideia que ele pega a bola e é ele contra a Rapa mesmo que vira. O Nuno Moreira foi abduzido, né? Não existe mais. Então, assim, é um time que está em frangalhos, assim, tanto animicamente, mas taticamente é um time que não tem mais um elan, assim, não tem liga o time do Vasco, e só vai mudar isso